Hoje eu quero estar te mostrando os pontos positivos das notícias que vêm saindo aí entre Binance e CZ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E sim, temos pontos positivos. E eu quero estar mostrando aqui para vocês alguns pontos positivos de tudo que está acontecendo. Positivo para o mercado cripto. Obviamente é ruim para Binance, é ruim para o CZ, mas temos alguns pontos positivos sim, e você precisa ficar sabendo desses pontos positivos. Sei que nesse momento muita gente acaba divulgando notícia ruim, porque é o que acaba vendendo de fato, são as notícias ruins, mas mediante essas notícias ruins que vêm saindo, você precisa saber o lado positivo da coisa. E é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? E ó, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Desde informação do que vem acontecendo com o mercado cripto, até mesmo análise do mercado, análise de Bitcoin, análise de mercado tradicional e as melhores oportunidades aí para você, tá bom? Não tá inscrito? Se inscreve aí, porque eu tô aqui todos os dias, independente de condição de mercado, tá bom? Enfim, vamos lá pro vídeo, vamos entender o que tá acontecendo aqui. E primeiro, vamos falar da Binance, o que está acontecendo com a Binance e qual que é o lado positivo de tudo isso. E a Binance divulgou um artigo aqui ontem que eu achei super importante e eu recomendo a leitura. A gente não vai ler aqui todo o artigo, mas eu vou passar os pontos mais importantes e que eu encaro como positivo, tá bom? A Binance, como vocês sabem, estava sendo processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e esse iria ser um problema que a Binance iria ficar tropeçando aí pro decorrer dos anos enquanto esse processo existisse e dificultando até mesmo a saída de ETF de Bitcoin. Com esse acordo entre Binance, CZ e Departamento de Justiça, como o artigo mostra aqui, a gente tem a conclusão de um caso, a gente tem uma conclusão de um processo, de um problema. Por mais que tenha sido um problema resolvido de forma cara, foi caro para a Binance, não só financeiramente, mas caro porque acaba perdendo usuários, acaba perdendo pessoas que estavam utilizando a exchange. Porém, a gente tem a resolução. E para que a gente tenha a aprovação de ETF, esses problemas que o mercado cripto enfrenta precisa ser solucionado. E essa é uma solução que foi rápida, a solução foi um acordo, e a gente não vê esses acordos acontecendo no mercado cripto. Geralmente, quando acontecem esses problemas, a gente tem ali o fechamento da exchange, a gente tem ali o CEO, o dono da exchange sendo preso. Obviamente o CZ corre esse risco, mas houve um acordo. Mas eu não acredito que o CZ vá preso pelo fato de ter um acordo e ele não aceitaria esse acordo se existisse a possibilidade dele ser preso. Ele sim seria preso se chegasse lá no final ele fosse considerado culpado, porém, como existe o acordo, ele concordou em se declarar culpado e pagar a multa, a gente teve o acordo de ambas as partes, considerando que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos queria simplesmente solucionar da melhor forma esse problema. E foi o que aconteceu. CZ aceitou o acordo, vai pagar a multa. Tem algumas notícias, alguns rumores falando que ele pode ser preso. Sim, pode acontecer, mas eu não acredito que vai acontecer porque houve um acordo e uma tentativa de solução de ambas as partes. E qual o ponto positivo aqui? Primeiro ponto positivo, isso pode baixar a guarda da SEC para a possibilidade de aprovação de ETF. Segundo ponto positivo, a gente tem uma solução de um caso que estava afetando o mercado cripto através da Binance que foi solucionado. Menos um problema para o mercado cripto. E o terceiro ponto positivo é que a Binance vai para outro patamar. Se a Binance conseguir sobreviver a todos esses problemas, e depois a gente vai falar sobre isso, se consegue ou não, muita gente acaba ficando com medo, será que fecha, será que agora a Binance quebra? A gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? Primeiro a gente vai entender os pontos positivos. E se a Binance conseguir sobreviver a tudo isso, na minha opinião, a Binance vai ressurgir de uma forma totalmente diferente e com mais potencial ainda, porque passou por um processo de amadurecimento, como qualquer empresa passa, e agora a Binance ressurge de uma nova forma e em um novo formato, sem essas preocupações. A partir de então, as preocupações ali de Binance ser insolvente, preocupação de Binance passar por investigação de Departamento de Justiça, já não vai mais existir, porque já passou por tudo isso, já foi solucionado todos esses problemas e agora a gente tem uma empresa mais sólida e madura. A gente tem uma empresa de 5, 6 anos que está ultrapassando aí bancos tradicionais com mais de 200 anos. Então, é uma empresa que cresceu muito rápido, obviamente teve problemas que foram
jogado para debaixo do tapete ou postergado e que infelizmente foi tropeçado agora e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em cima. E a gente precisa acompanhar agora com os imprevistos, tá? Geralmente surge um imprevisto ou outro, mas se for só isso, a gente precisa ficar atento porque eu vejo como algo positivo porque é a solução de um problema. E outra coisa que me chamou a atenção nesse artigo foi o que a Binance falou aqui, se pronunciou falando que eles têm ativos o suficiente, 1 para 1, se você colocou $1, para cada $1 que você coloca ali na exchange, você tem esse $1 garantido, eles têm reserva para isso, mostrando que eles têm 100% de liquidez. A Binance não é insolvente. E outra coisa muito importante, eles falaram que o Departamento de Justiça não alegou que a Binance se apropriou indevidamente de qualquer fundo dos usuários. E de fato, eles não alegaram isso, mostrando que de fato a Binance tem liquidez, tem solvência. E também eles não alegaram que a Binance tinha praticado qualquer manipulação de mercado. E é muito importante porque o Departamento de Justiça de fato não alegou isso. Teve vários outros processos e esses que são os problemas principais não foi alegado porque provavelmente não teve esse problema ali com a exchange. Então mostra que a Binance talvez sim tenha liquidez suficiente para suportar todos os pedidos de saque. Digamos que se todo mundo resolva pedir saque da Binance agora, provavelmente eles têm capital suficiente para suportar todos esses saques. Então, respondendo aquela primeira pergunta lá, que geralmente as pessoas me fazem, será que a Binance quebra agora? Na minha opinião, pessoal, eu não acredito que a Binance quebre, tá bom? Eu acredito que sim, eles têm liquidez suficiente para isso. Se eles não tivessem, com tudo que aconteceu lá com a FTX, a Binance já tinha fechado lá quando a FTX passou por aquele problema. Então, não acredito que a Binance quebre ou que a Binance venha a fechar, tá bom? Eu acredito que sim, eles têm liquidez suficiente para suportar tudo isso, principalmente com a pressão regulatória que a Binance está enfrentando. Se eles tivessem qualquer um desses problemas, obviamente já teria sido exposto e a SEC, a Comissão de Valores dos Estados Unidos, já teria fechado a Binance. Então eu acredito que sim, eles têm liquidez suficiente para isso e que a Binance vai conseguir passar por todos esses problemas. Obviamente vai perder usuário, obviamente vai passar por alguns problemas, talvez ali passe por instabilidade, mas sim acredito que a Binance vai sobreviver a tudo isso. E não é porque eu, Luiz, acredito que você vai pegar todo o seu capital e deixar na Binance. O que eu recomendo para o pessoal nesse momento é que nesse momento, tire ali parte do seu patrimônio, e coloque em outras exchanges para se precaver. Não que vai quebrar, mas por precaução. Quando houve o problema com a FTX, muita gente não acreditava que a FTX iria quebrar. Nem eu acreditava que a FTX iria quebrar. Mas aconteceu. A gente nunca tem certeza de nada no mercado financeiro. Então, para evitar qualquer tipo de problema futuro, tire uma parte do seu patrimônio, ou ali 10%, 15%, 20%, 50%, 100% do seu patrimônio para se proteger, para proteção. Lembrando que criptomoeda não se guarda em exchange nenhuma, tá bom? Você guarda em carteira, guarda aí na sua wallet e mantém ali os seus ativos seguros. Mas se você utiliza exchange, aqui eu utilizo nesse momento para estar comprando alguns ativos e guardando algumas altcoins, é a BitGet. O link eu vou deixar na descrição se você quiser fazer o seu cadastro lá na BitGet, tá bom? Mas ativo criptomoeda não se guarda em exchange, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, esse é os principais pontos que eu acredito como ponto positivo aqui para a Binance. Tá, pessoal? Então, eu vejo tudo isso, mas como positivo do que negativo, porque a Binance iria continuar tropeçando aí nesses problemas para o decorrer dos próximos anos e talvez afetando ainda mais negativamente se lá na frente a Binance perdesse esse processo, com a possibilidade de fechamento da exchange. O Departamento de Justiça, a SEC, poderia fechar a Binance, congelar todos os ativos da exchange. E quem perderia seria você, usuário. Tá bom? Então, eu acredito que essa foi uma solução, a melhor solução para ambas as partes. Usuário, CZ, Binance e Departamento de Justiça, porque não vai ficar tropeçando nesses problemas aí também. Tá bom? E a segunda parte é o CZ. Onde que o CZ entra nessa história? O CZ, como vocês sabem, é o CEO e fundador da Binance. E ele acaba passando por um processo. A gente tem processo para a Binance empresa e processo para o CZ. E o CZ vai pagar essa multa e se afastar
da exchange. Obviamente ele se mantém ali como sócio da exchange, mas ele não vai poder aplicar sua autoridade na exchange, ele não vai poder trabalhar na exchange como CEO. Então, nesse momento é importante a gente observar que o afastamento do CZ não impactou de forma negativa aqui na exchange, como poderia afetar, como muita gente acreditaria que afetasse. O CZ saiu da exchange, tinha rumores passados que acreditava-se que o CZ queria sair da exchange. Isso acabava trazendo volatilidade, até mesmo queda para o mercado. Aconteceu, o CZ saiu, se afastou da Binance e a gente não teve um impacto tão positivo. Ele vai passar pelos processos, ele vai passar ali pelo pagamento de multa, com possibilidade de ser preso, mas a partir de então, se, por exemplo, o CZ foi preso, já não tem nada a ver CZ e Binance, ele já não trabalha mais para a Binance. Então, por mais que ele seja preso agora, com o afastamento dele da Binance, não traz um impacto negativo para a Binance e mercado cripto, porque ele já está afastado da exchange. Seria ruim se ele fosse preso quando ele estivesse exercendo o cargo de CEO. CEO da Binance, fundador da Binance, vai preso. Isso iria trazer um problema gravíssimo para a exchange e para o mercado cripto. Nesse momento não, porque ele já está afastado. Já é uma pessoa à parte. Ele está só como um investidor, só como um sócio da exchange e nada mais. Então tem esse ponto positivo aí do CEO Binance CZ para a Binance empresa. Tá bom? E um detalhe muito importante que a gente observa nesse momento foi o impacto de tudo isso no gráfico. Eu acredito que a queda de ontem que a gente teve o mercado saindo, o Bitcoin saindo aqui de 37.600 para essa região de fundo em 35.700, foi uma queda que estava dentro do normal. Eu já esperava uma queda até esses 35.700. Há diversos dias eu venho falando aqui para vocês sobre a possibilidade do Bitcoin lateralizar dentro dessa região. E a queda que aconteceu em um único dia, na minha opinião, seria uma queda que aconteceria em diversos dias ou semanas. Ele iria vir caindo por alguns dias até chegar nessa região de fundo aí 35.600, 35.700. Porém, aconteceu em um único dia. Chegou aqui e conseguiu segurar nessa região de fundo em 35.600. É importante a gente observar isso, porque o Bitcoin ele vai seguir aquela nossa análise, mostrando que nesse momento há interesse vendedor aqui nos 38 e interesse comprador na região de 35.600. Então o mercado vai lateralizar dentro dessa região até o próximo ano, onde a partir do próximo ano a gente tem a possibilidade de rompimento, vai sair diversas notícias positivas para o mercado cripto no próximo ano, isso vai impactar de forma positiva e a partir de então a gente tem rompimento e valorização. Enquanto o Bitcoin estiver segurando nessa região de 35.600, a gente tem essa possibilidade de lateralização e possivelmente já em janeiro e fevereiro a gente já tem o mercado estourando aí essa resistência indo buscar 40 mil, 46 ou até mesmo 50 mil para o decorrer do próximo ano. Tá bom? Então, eu vejo tudo isso não como 100% positivo, tá, pessoal? Não é isso que eu quero mostrar para vocês, existe sim pontos negativos, mas o que eu quero mostrar para vocês é que não é só ponto negativo, só coisa ruim, e sim existe um lado positivo da história. E a gente viu isso no impacto do preço, a gente não teve uma queda tão expressiva como acreditava-se que poderia ter a partir do momento que saísse uma notícia como essa. A gente teve uma queda que está dentro do normal, essa queda, a queda que aconteceu ontem foi uma queda parecida com o que aconteceu há dias atrás, sem nenhuma notícia. Então, na minha opinião, foi uma queda normal, obviamente por desespero do pessoal, por pânico, por medo, já foi uma queda precedida do que poderia acontecer para os próximos dias, mas dentro do normal e segurando naquela região de suporte. A partir de então, eu não quero dizer para você que o mercado vai subir e que agora está tudo bem. A gente precisa acompanhar de perto essas notícias, tá bom? É importante a gente acompanhar porque pode acontecer de sair algum imprevisto, alguma coisa que a gente ainda não saiba. Enfim, era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha tirado aí suas dúvidas. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.